Pessoal, vocês sabem o que é a equação reduzida de uma reta? É a equação da reta transformada em função. Mas quando a reta é uma função, ela não é uma função do primeiro grau? Você não aprendeu ela com aquela cara assim, ó? F de x igual a x mais b? E o f de x não era o y? Da onde veio essas coisas? Né? Agora chegou a hora de saber. A equação reduzida da reta é, na verdade, a equação geral em que eu vou colocar em evidência o y. Porque para ficar com cara de função, não é isso que a gente faz? A gente não põe o y em função de uma expressão que depende do x? É o que nós vamos fazer. Então, a equação reduzida da reta, ela sai da equação geral. A equação geral não é isso? Ax mais by mais c igual a zero. Eu vou trabalhar nessa equação para que eu possa tirar o y em evidência, tá? Então, qual vai ser o meu primeiro passo? Se eu quero pôr o y em evidência, eu vou deixar o by no primeiro membro e vou passar tudo o resto para o segundo. Então, vou escrever assim, ó. By é igual a menos ax menos c, certo? Bom, mas eu não quero by, eu quero só y. Esse b está me atrapalhando. Como o b está multiplicando, o que eu faço com ele? Passo dividindo. Então, vai ficar assim, y é igual a menos a sobre b, x menos c sobre b. Pronto. Y é igual a menos a sobre b, x menos c sobre b. E eu digo para vocês, está aqui. Essa é a minha equação reduzida. E vocês vão reclamar milhões, falar, nossa, horrorosa, cheia de negativo, fração, odeio fração, não quero isso. Ótimo. Então, vou te enganar. Eu vou pegar essa expressãozinha aqui e vou dar um nome para ela. Que eu, particularmente, vou dar o nome de M, tá? Mas que também pode ser que algum professor seu de ensino médio tenha escrito A minúsculo. Eu não gosto de pôr A minúsculo, porque aí vocês fazem uma saroba com esse outro A que é maiúsculo, sabe? Então, vamos usar M. M, e é o que essas apostilas trazem no geral, tá? E essa expressão toda, até levando o sinal junto, eu vou chamar de N. E aí, a minha equação reduzida fica bonitinha, ó. Y é igual a mx mais N. Olha que linda que ela ficou. Ela ficou com cara de função, não ficou, gente? Ela ficou igualzinho o que vocês guardam como ax mais b. A equação reduzida, ela é muito importante na nossa vida. Por quê? Esses valores aqui têm um significado muito importante, tá? Esse número m é chamado coeficiente angular. E já já eu vou mostrar para vocês a importância dele, tá? O coeficiente angular, ele lhe dá a inclinação da reta em relação ao eixo x. E este número aqui é chamado coeficiente linear. Outro cara extremamente importante. Por quê? Ele me dá exatamente onde a nossa reta corta o eixo, o nosso eixo Y. Então,
Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Por isso que eu tive o cuidado, que eu não queria apagar nada dali, para a gente poder usar como exemplo, ó. Então, por exemplo, a gente fez agora há pouco esse item A. Nós chegamos nessa reta como equação geral, não foi? Então, vamos pegar como exemplo a reta R, que é do tipo... E, aliás, deixa eu colocar assim, ó. Exemplo, e é um primeiro exemplo. Nós vamos pegar a reta R, que é dada por x mais 3y menos 13 igual a 0. Eu quero transformar essa equação, que é uma equação geral, em equação reduzida. Como faz? Toda vez que você quer transformar uma equação geral em equação reduzida, basta você colocar o y em evidência. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. 3y é igual a menos x mais 13. E esse 3 que está aqui multiplicando está me atrapalhando, então eu mando ele para lá. Y vai ser igual a menos 1/3 de x mais 13 sobre 3. Tudo bem? Então, qual é a conclusão que vocês chegam? Que o m, nesse caso, vale menos 1/3 e que o n vale 13/3. Concordam? Mas, pessoal, quando você faz x igual a 0, quanto dá o y? 13/3. Então, para x igual a 0, o y vale 13/3. Esse ponto aqui é o nosso n, que vale 13/3. Vocês vão me dizer, tá coerente isso? Pensa se tá coerente. 13 dividido por 3 não dá 4 e pouco? Não tá certo? Não tá entre 4 e 5? Coerentíssimo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo esse triângulo retângulo aqui? Esse triângulo retângulo, ele tem este cateto que mede 4 e esse cateto aqui nada mais é do que 13/3 menos 3. Concorda comigo? Esse pedacinho aqui não é 13/3 menos 3? Que se eu fizer as contas, o MC é 3. 3 por 3 dá 1 vezes 13, 13. 3 por 1 dá 3 vezes 3, 9. 4/3. Então, esse segmento aqui vale 4/3. Se eu pegar este ângulo e chamar esse ângulo, por exemplo, de θ, e calcular a tangente desse ângulo θ, tangente não é coca, pessoal? Cateto oposto sobre cateto adjacente? Cateto oposto, 4/3 sobre o adjacente, que é 4. Isso é uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pela inversa a segunda. Essa tangente de θ deu 1/3. Esse 1/3 tem semelhança com alguém? Tem, com m. Mas não é 1/3, é menos 1/3. Por que que é menos 1/3? Porque esse m, ele sempre me dá a inclinação da reta em relação ao eixo x, tá? Então, esse m, ele me dá, ó, levando o eixo x aqui, ele me dá essa inclinação, ó.
Ele me dá a inclinação em relação do eixo X para a reta, tá? E vocês percebem que se eu pegar alfa mais teta, a soma deles não dá 180? Eles não são suplementares? Se eles são suplementares, enquanto um está no primeiro quadrante, o outro está no segundo, não é? São correspondentes. E quem está no primeiro quadrante tem tangente positiva. E quem está no segundo quadrante, tangente negativa. Então a gente chega à conclusão de que a tangente de alfa é menos a tangente de teta e vale menos 1/3. Não é? Então está aqui a importância do coeficiente angular M. M é a tangente do ângulo de inclinação entre a reta e o eixo X. Sempre caminhando do eixo X para a reta, tá? Por que que a gente aqui teve que calcular o θ primeiro? Porque essa reta é decrescente. Então, não é ela que forma ângulo, que forma triângulo retângulo com o eixo X. É o suplementar dela. Entenderam? Porque está decrescente. No caso B, a gente tem a reta S, que é dada assim: 3x menos 4y mais 9 igual a 0. Eu quero de novo encontrar a equação reduzida dela. Então, eu vou deixar menos 4y no primeiro membro e vou passar menos 3x menos 9 para o segundo membro. Como ficou todo mundo negativo, vamos multiplicar isso por menos 1 e vai ficar então que 4y é 3x mais 9. Portanto, y é 3/4 de x mais 9/4. Então, olha a conclusão que nós chegamos. O nosso M vale 3/4 de x, 3/4 e o N vale 9/4. Só que aqui a gente já tem meio caminho andado, porque da forma que eu tracei a reta com vocês, usando aquela tabela, eu já utilizei o valor de N. Vocês enxergam isso? Quando x é 0, y vale 9/4, que é onde a reta corta o eixo y. Mas quem é o 9/4 na verdade? É o N. Então, esse ponto aqui, ó, é na verdade o nosso N. E como essa nossa reta é crescente, eu já posso utilizar esse triângulo retângulo aqui, que já me dá o ângulo de inclinação da reta com o eixo X, que é o que nós chamamos de alfa, não é? Então, façam comigo o cálculo, ó. Quem vai ser a tangente de alfa? Tangente é coca. Cateto oposto. Cateto oposto aqui mede 9/4, não é? Cateto adjacente mede 3. Nunca leva o sinal junto, tá? Porque vocês estão pegando comprimento. Então, mede 3. Divisão de frações. Você conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. E o resultado vai ser 3/4. Quem é 3/4, pessoal? É o M. Ficou claro? Então, o que você precisa guardar? Vocês têm que guardar que quando eu tenho a equação reduzida, M, que é o coeficiente angular, ele lhe dá a tangente do ângulo de inclinação entre a reta e o eixo X. E o N te dá o ponto onde a reta corta o eixo Y, tá? Isso vai ajudar muito vocês nos exercícios. E até mesmo nos exercícios de função.